Maravilha! Então você que pode, me acompanha na leitura, se não me ouça atentamente. Eu vou discorrer aqui de um texto, vou comentá-lo e com certeza Deus tem algo dos céus usando o pastor Rodrigo para falar conosco. Amém, igreja? Eu conto para vocês. A paz do Senhor, pastor Rodrigo. Paz do Senhor Jesus. Que alegria, que honra receber o senhor. Vou confessar aqui que a gente não se conhecia, nunca tinha falado, mas Deus faz conexões do céu. Deus prepara pessoas para ir nos apresentando os seus escolhidos, os seus servos. Eu quero agradecer a vida da pastora Karina, que foi através dela que a gente foi fazendo as conexões. E olha, pastor Rodrigo, como o senhor foi bem recomendado. Coisa boa é ouvir falar bem dos servos de Deus. Tantas pessoas, quando viram o convite, quando ficaram sabendo, falaram, missionária Valéria, pastor Rodrigo, é homem de Deus, eu glorifico a Deus, porque essa live aqui tem o compromisso de trazer palavras dos céus e pessoas dos céus para estar ministrando. Eu quero dizer, seja muito bem-vindo, é uma honra receber o de Deus. Gênesis 24, 25, 28, aliás. O texto diz assim: a moça correu e testemunhou e relatou todas as coisas que lhe aconteceu na casa de sua mãe. Essa moça, e na ocasião do texto, foi correndo para casa falar à sua família o que lhe havia ocorrido, é Rebeca. Rebeca, ela chega em casa e tem notícias muito boas para falar. Tem coisa boa para compartilhar em casa. Ela havia, há pouco tempo anterior de correr, ela havia trabalhado e experimentado o favor de Deus. Ela foi encontrada por Eliezer, o servo mais experiente da casa de Abraão. Abraão, senhor de Eliezer. Rebeca, ela foi alvo da busca de Eliezer, tendo em vista que Abraão, olhando seu filho Isaque e vendo que era chegado o tempo de se casar, Abraão chama o seu servo, o servo mais experiente de sua casa, para ir a um lugar específico buscar uma noiva para seu filho Isaque. E o capítulo 24 do livro do Gênesis narra com riqueza de detalhe essa ocasião. E olhando para o texto do capítulo 24, encontramos aqui verdades práticas e riquíssimas para que sejamos edificados, para que nos posicionemos e experimentemos vontade de Deus com relação ao tema que eu já tenho compartilhado com vocês. Uma mulher que vai mudar de fase na vida e um homem que foi bem sucedido em buscar o propósito do seu Senhor. Bem, como já havia dito, e preciso repetir, capítulo 24 narra essa ocasião. E nos primeiros versículos desse capítulo, nós vamos encontrar Abraão chamando o seu servo para ir buscar Rebeca, ir buscar uma noiva para seu filho Isaque. E aqui está a primeira verdade essencial, fundamental, para que sejamos bem-sucedidos em alcançar os propósitos do nosso Senhor. Aqui está a primeira verdade que precisamos experimentar e nos posicionar nela para mudar de fase na nossa vida. Veja bem, Eliezer ouve o seu Senhor chamar. Aqui está a primeira verdade. Ouvir o Senhor chamar. O chamado do Senhor é a primeira experiência que o próprio Senhor nos concede para que alcancemos os propósitos dele e para que venhamos mudar de fase na nossa vida. Ouvir o Senhor chamar, inclusive, na nossa vida espiritual,
tudo se inicia no chamado. Antes do chamado, com relação ao homem e Deus, não há nada. Agora, após o chamado, então se inicia uma experiência de relação entre o homem e Deus. É Deus que chama o homem. E Deus chamou Adão quando Adão se esquivava, se escondia de Deus, após ter cometido o erro, o pecado no Éden. Foi Jesus que te chamou, você se lembra? Vinde a mim, você que está cansado e sobrecarregado, e eu te aliviarei. O Senhor nos chama, Ele nos chama. E o chamado é tão importante que não só se inicia tudo no chamado, como também tudo na nossa vida com relação a Deus termina num chamado. Um dia, eu, você, todos nós, vamos ouvir o Senhor Jesus nos chamar e dizer: vinde benditos de meu Pai e entrai no gozo eterno. O chamado tem seu devido e relevante valor na nossa vida espiritual. Apóstolo Paulo, com relação ao chamado, fala à igreja de Corinto que Jesus Cristo, ele é poder e ele é sabedoria somente para os que são chamados. Veja bem, pense comigo com relação a esses dois valores, essas duas verdades destinadas aos que são chamados: sabedoria e poder. Nossa vida, com certeza, seria outra se tivéssemos acesso à sabedoria antes de termos sido chamados por Deus. Sabedoria é uma chave que dá acesso à porta chamada honra, dignidade, integridade, sucesso. Sabedoria é chave que abre porta de vitória. E autoridade? Autoridade e poder é um instrumento precioso para que possamos ir além das nossas forças humanas e naturais. Autoridade e poder é um recurso que Deus nos dá na pessoa de Jesus. Lembrando que Paulo disse: Jesus, somente para os que são chamados, ele é sabedoria, chave de honra, e ele é poder, capacitação para ir além do que nossos recursos, forças e habilidades nos permite vivenciar e experimentar. Muitos são chamados. Isso foi Jesus Cristo que disse. E eu penso que eu estou falando com este grupo. O grupo dos muitos. Muitos que foram chamados. O senhor, a senhora, você, meu irmão e minha irmã, é um chamado de Deus. O chamado é uma experiência que o próprio Deus nos proporciona. E tem ocasiões que a gente não entende o chamado. Ele nos chamou para a vida eterna e nós nos rendemos a isso, confessamos Ele, nascemos de novo, glória a Deus. Mas Ele também nos chama para outros exercícios espirituais, outras posições espirituais. É Ele que chama apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Lembro-me aqui agora de Deus chamando Samuel. Ele não entendeu da primeira, mas teve uma vez que ele entendeu. A minha oração hoje foi para que você entenda o seu chamado. Nós não entendemos o chamado por conta da nossa maturidade. Veja, Samuel, ele era um garoto, ele era um menino. Mesmo na casa de Deus, na ocasião cuja qual o sacerdote Eli era responsável, Samuel estava lá, mantendo a lâmpada daquele lugar aceso, mas ele era imaturo ainda, precisava amadurecer. E escute, amadurecer não é resultado do seu esforço. Amadurecer espiritualmente não é produto de quem você é, ou do que você tem, ou do que você faz. Amadurecer é uma obra de Deus a favor dos seus filhos. Nós nascemos e é o Senhor que nos amadurece. Paulo fala isso aos Gálatas. Paulo fala que os filhos de Deus são herdeiros. No entanto, se forem crianças, não podem desfrutar e acessar a herança. Mas isso acontece até o tempo determinado pelo pai. Quando o pai determina o tempo de crescer, o menino cresce, amadurece e acessa a herança. Minha oração, minha palavra de fé a favor da sua vida é que este momento, esta palavra e a presença de Deus, através da nossa comunhão de fé, ative em você maturidade. Lembrando, maturidade
É uma obra que Deus desperta, constrói, cria, produz em você, no seu homem interior. Receba maturidade e cresça. E entenda o Senhor te chamar para o propósito dele. Estamos falando, com base em Gênesis 24, de um homem que ouviu o seu Senhor chamar. Então ouça Deus te chamando. Com certeza, ele que começou na sua vida uma obra, é fiel para continuar e concluir tal obra. Ele te chamou para a vida eterna. E agora você está salvo pela graça. No entanto, está aqui nessa esfera humana, está aqui no mundo para realizar as obras de Cristo. E realizar obras maiores ainda no nome de Jesus Cristo. E Ele está chamando você para trás realizações. Em Gênesis 24, Abraão chama o seu servo experimentado para ir buscar uma noiva para seu filho Isaque. E Abraão, segundo o texto, versículo 2, Abraão diz: Eliezer, coloque sua mão debaixo da minha coxa e faça um juramento. Aqui nós encontramos a segunda verdade, para que sejamos bem-sucedidos em alcançar o propósito do Senhor e mudarmos de fase na nossa vida. Escute, nós precisamos nos submeter à aliança que Deus nos propõe. Deus nos chama e propõe a nós uma aliança. Eliezer pôr a mão debaixo da coxa de Abraão é um tipo de aliança da época, é cultural, é da época. E nós temos as nossas alianças, um contrato de trabalho, uma carteira assinada. Bem, um anel no dedo de ouro, nos casamos, noivamos e casamos. Isso é aliança. Mas eu quero dar ênfase aqui nessa oportunidade em uma aliança espiritual, que foi efetuada numa esfera natural. É a aliança do sangue, o sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O salário do pecado é a morte. Por isso perecemos e perdemos. Por isso não somos bem-sucedidos nas fases da nossa vida. Por isso não somos bem-sucedidos em alcançar os propósitos, em sermos bem-sucedidos, em alcançarmos os propósitos de Deus, o pecado. Mas escute, o sangue de Jesus nos purifica do pecado e nos dá uma nova chance. O nome disso é graça. E com isso, munidos disso, aliançados neste sangue, com certeza, vamos mudar de fase e vamos realizar os propósitos de Deus para nós. Que o sangue do Senhor não seja apenas uma alegoria, não seja uma verdade fictícia, fantasiosa. Não, seja uma experiência em você. Que você se sinta e se veja perdoado. Pelo sangue o direito é teu. Pelo sangue você pode acessar. Pelo sangue você sabe, você faz, você tem. Pelo sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que o sangue de Jesus Cristo, que já te cobriu, e já te limpou, e já apagou os seus pecados, afete e atinge as pessoas que rodeiam você no nome de Jesus. Gênesis 24. Eliezer ouve o Senhor chamar, faz uma aliança com Abraão. E agora Eliezer, ele sai. Ele sai. Eu vim aqui te dizer, saia. Saia dessa redoma, saia dessa mentalidade cauterizada, martirizada. Saia dessa atmosfera de passividade, não se conforme. Saia do conformismo, saia da sua casa, vai dar uma volta, porque andando as coisas acontecem. Não dá para entrar no mérito, mas quando andamos as coisas acontecem. Sai da tua tenda, sai pela fé. Para onde eu vou? Vai para onde ainda Deus vai te mostrar, mas sai. Inclusive, a essência do nosso chamado não é para ficar, mas é para sair. Então sai no nome de Jesus, que Deus promove bom encontro. Sai no nome de Jesus, que Deus ele faz com que até as coisas ruins do caminho contribua e venha colaborar para o bem daqueles que são chamados por Deus, pelo decreto de Deus, e Deus te chamou, e que amam a Deus. Você ama a Deus? Deus te chamou para um decreto, então saia, não temas, Deus é contigo. Eliezer sai,
E ele não sai de mãos vazias. Porque quem sai, depois de ter ouvido o chamado, depois de ter se submetido a uma aliança, sai carregando o que Eliezer carregava. E o texto sagrado nos diz que Eliezer carregava parte do patrimônio, parte da riqueza de Abraão. E é assim que nós saímos, irmãos. Nós não saímos por vista, nós saímos por fé. E por fé nós carregamos patrimônio, riqueza do nosso Senhor e Salvador, que nos chamou e propôs a nós uma aliança. Nós carregamos verdades espirituais. Vou citar duas. Carregamos a cruz. Mateus capítulo 10. Foi Jesus Cristo que disse: quem quiser ir após mim, ou seja, sair, e não pegar a sua cruz, tem que pegar a cruz. Não é digno de mim. Somos dignos do Senhor, porque Ele nos chamou, porque Ele fez uma aliança conosco, e porque Ele nos enviou a sair, e saímos levando a cruz. A cruz de Jesus é símbolo de sofrimento, de dor e martírio. Mas a nossa cruz, irmãos, ela tem outro simbolismo. Mateus capítulo 10. Ali Jesus dá 22 instruções. Ali Jesus fala sobre instruções e promessas destinadas a quem carrega a cruz. Nós carregamos a cruz. E essa cruz que Jesus nos propõe a carregar é símbolo das 22 verdades do texto, Mateus 10. São instruções e promessas destinadas a nós. Nós que Ele chamou. Nós que temos uma aliança com Ele. Nós que saímos porque Ele nos enviou. Nós carregamos a cruz. Essa cruz não é dor. Essa cruz não é vergonha. Essa cruz de dor e vergonha Jesus carregou para nos dar direito a carregar a cruz de Mateus 10. Instruções e promessas para irmos e sermos bem-sucedidos com relação a alcançar o propósito que Ele tem, com relação a mudarmos de fase na vida. Glória a Deus. Então pega a sua cruz. A segunda verdade que carregamos, verdade que eu aqui quero até abrir meu coração e compartilhar com você, que eu tenho buscado carregar essa verdade. A presença de Deus. Precisamos carregar a presença de Deus. Não me tenha por mal, não é desabafo, mas é a verdade. Isso vai inflamar você. Tem muita gente carregando intelectualidade. Tem muita gente carregando informação teológica vazia da presença de Deus. Tem muita gente carregando filosofia vã. Nós precisamos carregar a presença de Deus. Nossos pais não tinham acesso a tanta informação, sofisticação, conforto, modernidade, tecnologia, intelectualismo desenvolvido, mas eles carregavam a presença de Deus. Lembro-me aqui de Pedro e João na porta da igreja Formosa. Eles não carregavam cartão de crédito, senha Pix, dinheiro, mas eles carregavam a presença de Deus. Seja inflamado pela presença de Deus. Que o Espírito Santo nos envergonhe, nos constrange, se saímos sem carregar o que é do nosso Senhor. Nós só podemos sair se carregarmos a presença dEle. Que Deus nos ajude para sermos bem-sucedidos no que diz respeito a alcançarmos os propósitos do nosso Senhor, com relação também a mudarmos de fase na vida. Gênesis 24 nos permite pensar sobre essas duas verdades. Um homem que foi buscar o propósito do seu Senhor e uma mulher que estava prestes a mudar de fase na vida. Ainda estamos falando sobre o homem. Gênesis 24. Ele saiu carregando recursos, patrimônio, riquezas, valores que pertenciam ao seu Senhor. E ele está indo em direção a um desafio difícil. Ele foi buscar uma noiva para o filho do patrão. Já é um desafio enorme. O solteiro, o rapaz solteiro, encontrar a moça solteira
na vontade de Deus, para ele. Agora pensa, Eliezer foi buscar uma moça solteira para o filho do patrão, o patrãozinho solteiro. E quando ele se vê, quando ele se depara com esse desafio dificultoso, complicado, complexo, ele vai fazer o que o seu Senhor fazia e ele via. O texto diz que ele parou num poço e orou a Deus. E é a prática da nossa fé. Nós oramos a Deus, porque Jesus nos deu exemplo e nos ensinou a orar. Inclusive, os primeiros discípulos de Jesus questionou Jesus com relação a como orar. E Jesus ensina os seus primeiros discípulos a orar. E esse ensino ficou registrado nos evangelhos para ser modelo para a nossa vida, para que tenhamos vida diária de oração. Porque a oração é uma chave que abre muitas portas. Oração é prazer quando deixa de ser monólogo e vira diálogo e relacionamento. Eu não vou entrar no mérito da oração, mas vou pedir licença aqui para a missionária e vou dizer para você. Eu tenho lá uma playlist, entra lá. Lá eu comento sobre verdades espirituais e verdades práticas de uma vida de relacionamento, de conversa com Deus. Seja renovado na sua vida de oração. Você que ainda experimenta peso na oração. Você que ainda está orando segundo as suas necessidades, ou segundo a sua mentalidade, ou segundo os seus sentimentos. Que isso se desfaça e que você entre neste lugar de relacionamento íntimo, particular, pessoal, privativo e poderoso de oração que Deus tem para nós. Ele ora. Eliezer ora. Ele não ora em qualquer lugar. Ele para num poço, ele para onde tem água para orar. Escute, uma outra verdade importante. Para que sejamos bem-sucedidos em alcançar os propósitos do nosso Deus e mudarmos de fase na vida. Nós precisamos atentar para o lugar em que estamos. O lugar em que estamos determina o que recebemos. Isso é uma verdade espiritual. Veja, Deus chama Abraão, o Senhor deste servo aqui. E uma das primeiras verdades que Deus diz para Abraão é: sai da onde você está. E vai para um lugar que eu vou te mostrar no caminho. Mas vai. Há um lugar para você. Há um lugar para você pela fé. Lembrando que Abraão é o representante primário, relevante da fé. Pai da fé. Abraão, bem, há um lugar para você. Quando estamos no lugar, quando o nosso posicionamento está equivalente à vontade de Deus, as promessas de Deus se cumprem. Porque promessas têm tempo e têm lugar. Veja, alguns homens estavam no Monte das Oliveiras olhando para as nuvens, vendo Jesus subir ao céu. Não estavam fazendo nada de errado. Eles estavam olhando Jesus em cima, da onde nos vem o socorro. Mas desceu 2 varões de branco e disseram para aqueles homens galileus: o que vocês estão fazendo aqui? Vocês precisam ir para outra montanha. Sai da montanha das oliveiras. Vai para Jerusalém, uma montanha. Porque é lá em Jerusalém que a promessa da manifestação do Espírito Santo vai acontecer. O lugar em que estamos determina muita coisa na nossa vida. Saia deste lugar. Deste lugar de inoperância. Neste lugar mecânico, metódico, submetido, subjugado às coisas carnais. Vai para um lugar espiritual. Existe um lugar espiritual. Jesus Cristo nos revelou. Jesus Cristo disse: entra no teu quarto em secreto. Vai para este lugar secreto. Entra no teu quarto e fecha a porta. Ninguém precisa ver. Entra neste lugar onde ninguém precisa ver.
Deus que te vê em secreto neste lugar vai te dar resposta. E outra, está escrito, Jesus falou, todos verão a resposta que Deus te dará. Se você estiver neste lugar, entra no teu quarto, secreto, vai para este lugar, constrói este lugar secreto. Deus tem respostas para todo mundo ver. O lugar em que estamos determina o que recebemos. Eu venho aqui na autoridade do nome de Jesus te dizer, seja um agente transformador de lugar. Deus nos chama para transformar lugares. No entanto, só seremos capazes de fato, sermos bem-sucedidos neste propósito, transformarmos lugares, se ficarmos em secretos com Deus. Se ficarmos em secretos com Deus, Deus nos enviará, pois é para isso que Ele nos chamou e fez uma aliança conosco no precioso sangue de Jesus Cristo. É para isso. Por isso Ele nos deu riquezas e recursos espirituais, morais e materiais para transformarmos lugares. Não pautado nas coisas naturais e humanas, mas através do poder dEle, que age do nosso interior para fora, transformando lugares. Transformando lugares. Que este lugar que você habita seja transformado agora. Que me ouça agora os opositores de Deus na sua vida. E que não me veja, veja Jesus agora. Que os poderes da maldade, da malignidade, que quer ofuscar o seu chamado, prender sua espiritualidade, aí na tua casa, no seu ambiente de trabalho, meu Deus, no ambiente que você está exercendo, executando uma função humana, escute, poderes estão ali para ofuscar Jesus em você, para apagar a luz que há em ti, mas eu vou contra isso em nome de Jesus e digo, sai no nome do Senhor, em nome do Senhor. Você é um agente transformador de lugar. Você é alguém que Deus te amou, propôs você uma aliança, cedeu a você recursos espirituais para sair e transformar lugares. Eliezer, ele chega naquele poço. E poço é lugar de encontro. Poço é lugar de encontro. Eu sei que você já pensou aí na samaritana. Jesus se encontra com a samaritana. Jesus estava com sede. Mas ela não quis de imediato servir Jesus. Então Jesus revela para ela o que na verdade ela já vivia e sabia. Jesus fala sobre a vida frustrada. A vida amorosa, sentimental, frustrada dela. Uma mulher que teve vários maridos, ela fica impactada. Aquela mulher impactada com a revelação de Jesus, que tinha um coração fechado, que não queria emprestar o baldinho para tirar água do poço, o coração dela agora está aberto. Porque revelação, com relação à nossa vida, nos abre o coração. Mas Jesus tinha para aquela mulher, não era só servir a água do baldinho. Jesus tinha para aquela mulher uma fonte para jorrar do interior dela para fora. Então Jesus, ele aumenta o nível da revelação. E Jesus revela para ela, agora não sobre ela, mas sobre ele. Jesus diz para ela, olha, você é pecadora, tem muitos maridos. Eu sou o Messias. E ela é transformada em uma agente transformadora. Ela entra no vilarejo, num lugar que ela se esquivava das relações humanas, das relações interpessoais. Bem, ela foi naquele território hostil para ela e ela anuncia que encontrou Jesus. E todos foram falar com Jesus, não só por causa dela, mas por causa de quem é Jesus. Que Jesus nos atribua revelações de níveis pessoais e de níveis divinos, que o Senhor te revele sobre você e que o Senhor te revele sobre quem Ele é. Isso potencializa a nossa vida. Para quê? Para sermos bem-sucedidos em alcançarmos os propósitos dEle e para que venhamos mudar de fase na vida. Meus irmãos, ele está no poço, Eliezer está no poço, orando a Deus. E enquanto ele orava, chega Rebeca, a moça que correu, no texto que lemos do versículo 28, ela chega.
e ela chega e ela oferece água para o moço, dá água para beber aos camelos. Custou tempo, lhes custou esforço físico, e ela fez tudo isso sem querer nada em troca. E essa é a obra que o Senhor espera de nós. Um trabalho sem querer nada em troca. Lamentavelmente, muita gente está buscando alguma coisa em troca. E eu quero aqui denunciar isso para minha e para a sua. Tem gente querendo visibilidade em troca. Tem gente querendo relevância em troca. Tem gente querendo notoriedade em troca. O diabo está vindo aí querendo manchar e ofuscar sua vocação, seu chamado. A razão pela qual você foi salvo e não está no céu ainda é cumprir um propósito aqui na terra. E o diabo quer impedir você de viver isso. O diabo não quer que você mude de fase. Então o diabo consegue introduzir na nossa vida esses estímulos da natureza caída. Estrelismo, excentrismo, humanismo. Mas eu denuncio esse mal e declaro que você é um servo que serve sem querer nada em troca. É verdade que há uma recompensa para a obra das nossas mãos. Paulo fala que muitos estão servindo e já recebem a recompensa aqui na terra. E na terra vai ficar. Outros vão receber uma recompensa lá na glória. Obra de madeira, de feno, de palha. Essa obra vai se queimar na eternidade, no tribunal de Cristo. Mas obras de fé, de esperança e de amor. Ou essa obra, ela passa pelo fogo, é aprovada. E a ver se há recompensa na eternidade para nós. Sirva segundo os padrões de Deus para você. Sirva sem querer nada em troca. Sirva no que te custa. Sirva no que te dá prazer. Seja um servo, como Eliezer serviu o seu Senhor, buscando uma noiva para seu filho Isaque. E ele na dependência, ele orando, vê Rebeca chegando e servindo sem querer nada em troca. Dá água de beber aos camelos, dá água de beber a ele. E agora, ela se identifica. Rebeca se identifica. Ela fala o nome dela e fala a origem dela. Nossa identidade, meus irmãos, é um elemento importantíssimo para que sejamos bem-sucedidos em alcançarmos os propósitos de Deus e mudarmos de fase na vida. Nossa identidade, escute, a nossa identidade ela é composta por alguns elementos importantes. O que sabemos, o que fazemos, o que possuímos, com quem andamos, aonde estamos, o que fazemos, para onde vamos, são aspectos que definem a nossa identidade. Dá uma olhadinha nesses aspectos aí, de repente precisa fazer uma revisão, dar uma melhorada no que se sabe, no que se faz, no que se possui, com quem anda, onde está, para onde vai, a origem, da onde você vem. Bem, são elementos que falam de quem somos. Dá uma olhadinha nesses elementos aí, melhora a sua identidade. Melhorar como pessoa é uma parceria que você tem com o Espírito Santo. Não é uma obra de Deus em você, não. É uma obra de Deus em você e é uma obra sua em Deus. É uma parceria. Há uma reciprocidade. Ele regenera você pela ação do Espírito Santo, enquanto você renova a tua mente na palavra. Então, à medida que você pensa nas coisas que são do alto, à medida que você renova a tua mente na palavra, à medida que você foge da aparência do mal, isso é santificação. Bem, à medida que você aplica essas coisas, o Espírito Santo te regenera e vai aperfeiçoando você. E você vai se tornando alguém mais parecido com Jesus. É importante ter uma identidade definida para alcançar os propósitos de Deus e para mudar de fase na vida. Ela se revela: sou Rebeca, filha de Betuel, filho de Milca, que deu a Naor.
Ela diz assim, lá em casa nós temos palha, pasto, lugar para passar a noite. Não vamos entrar no mérito agora do que temos em casa. Pasto, palha, lugar para passar a noite. Bem, e ela vive essa experiência. E aí o texto que lemos diz que ela agora, sai correndo. Essa moça sai correndo. Depois que ela viveu a experiência de servir, de receber presentes, de se identificar, ela sai correndo. E é isso aí, meus irmãos. Essa é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que corramos. Hebreus capítulo 12. Corramos com perseverança a carreira que nos foi proposta, sem nos embaraçarmos com as coisas desta vida. No entanto, queridos, eu sei que tem gente que não está correndo. Tem gente que espiritualmente está deitado. Tem gente que espiritualmente está sentado. Tem gente que espiritualmente está melhor, está de pé. Agora alguns estão correndo. Estão correndo bem a carreira que lhes foram proposta. Essa é a vontade de Deus, que corramos com os nossos pés calçados da propagação do Evangelho da paz. Eu venho aqui no nome de Jesus declarar por fé que é hora de mudar de fase. Você que está deitado vai sentar, você que está sentado vai ficar de pé, você que está de pé vai correr em nome de Jesus. Vai correr essa carreira que Deus propôs a você. Lembro-me aqui de Elias deitado depois de um combate. E ele deitado, foi alimentado por corvos, continuou deitado. Mas o anjo do Senhor chegou e disse, Elias, come, Elias. O nosso alimento compromete a nossa saúde espiritual. O anjo deu comida, Elias não esteve mais deitado. Do que temos alimentado nossa vida? Cuidado com o excesso de entretenimento tecnológico, ideológico. Cuidado com as vãs filosofias e com as falsas doutrinas. Cuidado com aquilo que enche você daquilo que é perecível. E você se torna um consumista cristão, um consumista evangélico. A busca só de ouvir Deus falar para satisfação temporal e passageira da nossa singela e frágil vida humana. Deus tem alimento espiritual. Pão vivo que desceu do céu. Elias se alimenta e caminha. Lembro-me aqui da menina Talita Cumi, na casa de um homem importante da sociedade. Jesus entra naquela casa, pede para todo mundo sair, e tem que sair mesmo. Quem é incrédulo, murmurador, interesseiro, tem que sair para o milagre acontecer. Só fica naquela casa Pedro, Tiago, João, o pai, a mãe da menina e a menina morta. E Jesus manda aquela menina se levantar, e Lucas diz que ela se senta e pede comida. Então sai desse lugar de estar deitado. Se levanta. O Senhor te alimenta. O Senhor te alimenta. E o alimento de Deus não é só verbal. Não é só visual. Não é só palpável. O alimento de Deus, ele é a presença. É a experiência de ter Ele, de estar com Ele, de receber Ele. E você pode entrar pelo vivo e santo e novo caminho, na sala mais importante da existência, na sala do trono. E você pode chegar lá, não como escravo, tipo o filho pródigo que dizia, vou voltar para a casa do pai e ser escravo. Não, você entra lá e é filho. Você é filho de Deus. Entra na presença de Deus como filho, na liberdade de filho. Senta, se lança nos braços do Pai. Ele é Pai. Ele é Pai nosso. Ele é Pai provedor, dá o pão, protetor, livra do mal. Ele é Pai perdoador, perdoa os nossos pecados. Ele é Pai protetor, Ele é nosso Pai. Irmãos, nos levantamos e nos sentamos. É um processo a nossa vida espiritual. Corremos, mas antes vivenciamos um processo. Deitados, sentados agora. Alguns estão sentados espiritualmente.
E eu me lembro aqui de Moisés sentado numa rocha. Arão e Hur ajudando, cada um segurava a mão, enquanto a mão de Moisés erguida por causa da ajuda, mão erguida por causa da ajuda, o exército do povo hebreu tinha vitória lá com Josué na guerra. Eu venho aqui no nome de Jesus declarar, receba ajuda. Poderoso é Deus para colocar alguém no teu caminho para te ajudar. Circunstâncias e situações neste mundo nos sobrevêm. E nós ficamos cansados e baixamos a guarda, baixamos a mão. Mas Deus põe ajuda no teu caminho. Deus põe Cirineu, Deus põe Arão, Deus põe Hur, Deus põe alguém para te ajudar. Receba essa palavra por verdade. Eu posso dizer no Senhor, Deus vai colocar alguém no teu caminho para te ajudar. Porque foi Ele que te chamou para alcançar os propósitos dEle. E é tempo de mudar de fase. Você estava deitado, vai se sentar. Então se senta na rocha, como Moisés se sentou. Mas se sentar não é lugar de ficar muito tempo, não. Na verdade, Moisés se sentou na lei. Para nós, igreja, para nós que vivemos um outro período espiritual, chamamos de graça, nós não devemos em tempo algum se sentar. 2 discípulos de Jesus pediu para Jesus se sentar. Os filhos de Zebedeu disseram, permita, Senhor Jesus, que nos sentemos à tua direita e à tua esquerda. Isso até criou um conflito lá no colégio apostólico. E Jesus disse assim para eles, olha, se sentar à minha direita e à minha esquerda não é para quem quer, é para quem Deus determinou. E essa determinação tem um custo. Aí Jesus diz, se beber o cálice que eu vou beber, vai se sentar. Mas não é agora a hora de se sentar. Vocês vão se sentar ainda. Tem um custo, tem que beber o cálice para se sentar. Se você não bebe o cálice, se você não paga o preço, se você não exerce e executa os propósitos de Deus, mudando de fase, segundo a vontade de Deus, você não se senta. Isso é tão verdade, querido, que lá em Apocalipse, capítulo 3, versículo 10, se não me falha a memória, Jesus fala com a igreja de Laodiceia. São 7 igrejas, a última é a Laodiceia. É a igreja do nosso período, é a igreja dos fins dos tempos, Laodiceia. Jesus diz assim, aquele que vencer, ou seja, tem um cálice para beber, tem uma luta para travar, tem um exercício, uma obra a executar. Aquele que vencer vai se sentar no meu trono, como eu me sentei no trono do meu Pai. Sentados espiritualmente não podemos ficar, porque para a era da graça é um posicionamento espiritual que fere os princípios de Deus para esta época. Deus não nos quer sentado. Por isso eu penso comigo e digo o que o profeta Isaías falou para a nação de Israel. Levanta e resplandece, porque a luz do Senhor vai nascendo, está nascendo, vai recebendo aí, vai recebendo a luz do Senhor sobre ti. Você é a luz do mundo, brilha! E aí nos levantamos, ficamos de pé. E de pé é a maneira pela qual, e é a maneira na qual o Senhor Jesus quer nos ver. Lembro-me aqui do conhecido texto de Ezequiel 37, o vale de ossos secos. O texto diz que Deus mandou o profeta declarar a palavra. E ele disse, vivei! Ossos secos. E os ossos passaram por processos. Foram 7. O 7º processo foi os ossos ficarem em pé, juntos, unidos, e receberem vida e espírito. Vida e espírito. Os que estão de pé estão vivendo vida de Deus, no Espírito de Deus. Mas de pé também não ficamos. Não. Porque o Senhor nos envia. Nos envia para quê? Gênesis 24. Cumprir os propósitos dele e mudar de fase. Mudar de fase. Era um vale de osso seco, virou um grande exército. Mudança de fase. Eu declaro sobre a sua vida mudança de fase. E uma vez que estivermos de pé, Deus nos põe para correr. Nos correr com perseverança. Perseverança. E eu vou concluindo esta palavra, me lembrando aqui das palavras de Jesus com relação à perseverança.
Jesus dizia que uma viúva buscava justiça no injusto juiz. Mas a viúva foi perseverante. Escute, não tem desculpa para você. A mulher era viúva, você é noiva. A mulher era viúva, você é noiva. A viúva perseverou. Por que você deixou de perseverar? Não adianta se vitimar. Não adianta ficar falando dos problemas. Não adianta ficar mentalizando os problemas. Não adianta ficar visualizando o caos. Não dê atenção. Não dê atenção a essas questões negativas da vida. Atenção é uma palavra que representa a exposição e a experiência da nossa força interior. Atenção fala da nossa força interior. Para de pegar a sua força interior e pôr nos aspectos negativos da vida. Dê a sua atenção. Dê a sua atenção total. Tensão é força. Dê a sua atenção interior ao Senhor. Confia e espera no Senhor. E o Senhor é poderoso para mudar essa situação. A viúva, ela perseverou. Sabe por que você deixou de perseverar? Sabe por que você deixou de pedir, buscar e bater? Porque você começou a dar muito valor ao que não presta. Você começou a dar muito valor aí dentro de você ao que está errado na vida. Ao que é ruim. Você começa a valorizar muito os defeitos das pessoas, os problemas econômicos, sociais, políticos, relacionais, sentimentais, espirituais, existenciais. Para de dar valor ao que não presta. Dê valor ao que você tem. Lembro-me aqui do profeta, né? O profeta. O que você tem em casa, viúva? A viúva de novo aí. Ah, eu não tenho nada em casa. Eu não tenho nada em casa. Tem sim. Aí ela diz, eu tenho um pouquinho lá de farinha, de azeite lá. Eu tenho um pouquinho. Não importa a quantidade, importa a liberalidade. É pouquinho, mas você tem coragem de entregar. Se é pouquinho e você tem coragem de entregar, os propósitos de Deus serão realizados em você e através de você, e sua vida muda. A fase da sua vida muda. Entregou e multiplicou, não faltou farinha, não faltou azeite. E Deus não nos chamou para vergonha. Deus não nos chamou para cauda. Deus não nos chamou para vasos de desonra. Deus não nos chamou para morte. Deus não nos chamou para experimentarmos o negativo de modo perpétuo. Nós passamos por momentos negativos para aprendermos a matemática de Deus. A matemática de Deus, ela é incrível. É pouco pão e pouco peixe. Entregou tudo, liberalidade. Sobrou 12 cestos. Uau! Matemática de Deus! Liberalidade. Entrega teu tempo para Deus. Entrega tua mente para Deus. Entrega tua boca para Deus. Para de ficar se concentrando no ruim. Você se concentra no ruim e a boca fala o que o coração está cheio. Você se enche do que é ruim. Para de ouvir esses profetas do mundo noticiando desgraça no jornal. Ouça os pregadores de Deus. Ouça os mestres. Ouça os profetas. Assista as lives. Compartilha. Se Deus te deu o dom, faça as lives. Seja um comunicador da palavra. Porque você está temendo falar a palavra de Deus, profeta. Corre, muda de fase. Levanta, fica de pé. Não é hora de estar deitado, sentado e só de pé. Corre essa carreira, pregador. Corre essa carreira, profeta. Prega no nome de Jesus. Ah, mas só um me ouve, tá bom. Se é um que Deus mandou, é melhor que todo mundo ouvindo sem Deus mandar. Porque quando falamos o que Deus não manda, e quando alguém ouve o que Deus não está dizendo, não vale de nada. Mas quando falamos o que Deus manda, e quem está ouvindo, Deus quer que ele ouça, tudo muda. Não é quantidade, é qualidade. Não é quantidade, é liberalidade. Perseverança. A viúva perseverou. E o injusto juiz deu a ela o que a identidade dele não tinha.
Ele é injusto, mas fez a ela o quê? Justiça. Quando perseveramos, Deus nos surpreende de maneira incrível. O injusto juiz faz justiça. Seja perseverante. Gênesis 24, nós encontramos um homem que foi à busca do propósito do seu Senhor. E uma mulher que mudou de fase. Lemos o versículo 28, ela foi correndo anunciar notícias boas em casa. Eu declaro no nome de Jesus que você cumpre propósitos de Deus e vai correr e anunciar uma coisa boa dentro da tua casa. A sua família vai ser o primeiro grupo de pessoas que vai ouvir e ver você realizando propósitos e mudando de fase em nome de Jesus. Que Deus os abençoe. Que essa palavra não se perca. Que essa palavra seja verdade e vida para vocês. Obrigado, missionária, pela oportunidade. Obrigado, irmãos que estão ouvindo a palavra de Deus. Oh, Deus! Deus é muito bom, maravilhoso e poderoso. Pastor, eu já falo sobre isso, mas eu me lembrei dessa matemática de Deus aí. Eu tenho dificuldade para guardar onde está. Mas a Bíblia, eu falei sobre isso outro dia mesmo. A Bíblia fala que Deus pega aquele que não tem nada, que não tem nenhuma força, e multiplica. A gente sabe que na matemática, qualquer número vezes o zero é sempre o zero, é sempre nada. Mas a matemática de Deus, ele pega o que não tem e faz, né? Com abundância. Ele pega do nada e faz tudo. Essa é a matemática de Deus. Pastor, que maravilha, que palavra abençoada. A pastora Karina que está conosco, ó. A pastora Karina, o meu abraço, a minha gratidão. Como Deus te usou, pastor? A gente nunca havia se falado. Eu vou confessar para os irmãos que eu falei com o pastor por volta das 11 horas da manhã, um convite para ele estar conosco. Nunca tinha conversado com o pastor, ele nunca havia ouvido falar de mim, nem eu dele, nem da pastora Raquel, sua esposa, mas como Deus usou o Senhor para falar comigo. Glória a Deus. Coisas que a gente faz no secreto e Deus vem trazendo para nós. Usando uma pessoa que a gente nunca ouviu, não conhece, para falar e ministrar os nossos corações. Muito obrigada. Que tarde abençoada. É isso mesmo, pastora Karina. Eu recebi muito de Deus. Eu convido para quem está aqui para mandar essa live para mais alguém. Em nome de Jesus, nós vamos deixar salvo, porque eu não coloquei louvor nenhum, para justamente tentar salvar essa live, porque eu sabia que era a palavra do céu, palavra genuína. E é isso que nós tivemos aqui. Nós já vamos terminar. A vontade que temos é de ficar ouvindo o pastor falar por muito tempo, né? Mas o Senhor, a gente tem prazo e a gente cumpre os prazos, né? A gente sabe que, deixa eu só achar aqui, meu esposo achou para mim aí Isaías 40. Deixa eu ver se é esse que eu estou falando aqui. Isaías 40, deixa eu só ver aqui o versículo 29. Aí é esse mesmo. Deus dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Tudo que você multiplica por nada é nada. Mas a palavra do Senhor fala que Ele vai multiplicar as forças daquele que já não tem mais nenhum vigor. Então, se a gente cai naquele versículo, naquela passagem que eu comecei falando, se você está achando que está perdido, que está desanimado, que não tem mais solução, fique tranquilo, porque o Senhor está renovando as suas forças. Amados, você que chegou até aqui, que assistiu conosco, você que, mesmo que entrou depois, vale a pena assistir a live toda. Vale a pena você enviar para alguém, porque nós podemos ser boca de Deus. O pastor Rodrigo hoje foi boca de Deus aqui na live. E você pode continuar mandando, falando, mandando para outras pessoas para que o nome do Senhor continue sendo exaltado e glorificado através, né, da vida do pastor Rodrigo. Pastor, muito obrigada. Pastora Raquel está aí? Deixa eu conhecer, pastora Raquel. Pastora Raquel, que lindo. Um beijo, pastora Raquel, que alegria, que honra ter a senhora aqui.
Alegria é nossa, pastora. Glória a Deus pela sua vida. Obrigada por ter indicado o pastor Rodrigo, né, para estar conosco, e tenha certeza que a senhora vai estar aqui também, que já foi muito bem recomendada pela pastora Karina, pela pastora Alessandra, que já falou, chama a pastora Raquel, que é mulher de Deus também. Amém, glória a Deus. Vamos estar sim, será uma alegria.